Olá, meus queridos. Dando continuidade ao nosso estudo, né, do tarô, nós estamos hoje abordando o caminho das águas, que é o plano, representação do plano emocional. Nos arcanos maiores, nas 22 cartas arcanos maiores, nós tivemos um primeiro vídeo onde estava aberto para que os participantes do Zoom pudessem conversar, comentar, fazer as suas colocações. E agora nós vamos fazer a apresentação do que eu trago para vocês aí para reflexão. O assunto não está fechado de modo algum, até porque a água ela se adapta, ela é flexível e ela muda de forma, então ela pode assumir, que a gente conhece, 3 estados, né, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Então essas informações podem ser complementadas e eu até acho legal se vocês puderem depois complementar. E quando fizer a publicação do vídeo, se puderem também trocar comigo, eu vou ficar imensamente agradecido, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela numeração, começando pelo bobo, né? Vemos no tarô do Rider-Waite os picos da montanha cobertos por gelo e neve, representando, entre outras coisas, um grande potencial emocional que nesta etapa de aprendizado dispomos para agir na vida. Nesta estação, não temos ainda a consciência de nossas capacidades de acolhimento, nem a nós mesmos, nem aos outros, e seguimos muitas vezes por caminhos áridos. Isso é representado pelo chão onde ele está pisando. Vocês percebem que o chão onde ele está pisando é árido, não tem uma graminha. Nos nossos relacionamentos e conosco mesmo, muitas vezes inconscientes dos nossos quereres e haveres. Isso está representado pela sacola nas costas do bobo. A segunda carta que nós vemos é a carta do mago. Na estação do mago, vemos que já é possível darmos certa forma ao nosso corpo emocional. O que não foi dado a forma na carta do bobo, nós vamos amadurecendo e vamos evoluindo. Essa forma é representada aqui pela taça e pelas flores verdes e ricas em águas, porque são lírios e rosas brancas, ou rosas vermelhas e lírios brancos. E o lírio só dá o lírio em lugar que tenha muita água. Então, esse solo ele é fértil em água. Mesmo que ainda não possamos fazer grande uso desse recurso, ou que o estamos utilizando de forma limitada, ou quem sabe estamos dando uso de forma egóica. O que eu quero falar com isso? A taça e as flores estão a serviço do mago em sua área de trabalho. Então, a emoção que ele trabalha, que ele exerce, que ele manipula, né, que ele faz uso, serve a ele. Então, uma pessoa que saia uma carta que represente uma pessoa, o mago, essa pessoa pode te manipular, não só com, não estão falando aqui da água, que tem a taça, mas com qualquer dos 4 elementos. Ele pode te manipular com paus, né, com a energia do fogo, pode te manipular com a energia do dinheiro, dos recursos, com a energia do conhecimento dele, com uma dita sabedoria. Isso pode ser verdadeiro ou não, tá? Pode ser ou não. Mas ele vai estar fazendo, ele não vai fazer esse uso que não tenha ganho. Ele sempre fará um uso, mesmo que ele faça um benefício para você, ele vai estar ganhando alguma coisa junto. Ele não vai fazer por amor à causa. Ele vai fazer, mas tem alguma coisa que está ganhando. Lembre-se, os recursos dele estão sobre uma mesa. Então, ele traz o recurso para a matéria, porque é uma mesa de 4 cantos, de 4 pés e cantos quadrados. Mas os elementos estão a serviço dele. Tá bom? Isso tem que ficar claro. Podemos estar servindo de inspiração para outras pessoas. Por quê? Porque tem pessoas de mais de um plano de existência, que nós sempre estamos juntos, nos observando. Na carta do New Vision, dá para ver perfeitamente que o mago está fazendo uma apresentação para um grupo de pessoas, tá bom? E aí vale depois a pesquisa. Na carta da sacerdotisa, temos a seguinte situação. Quando chegamos à estação da sacerdotisa, temos à nossa disposição uma quantidade quase infinita de recursos emocionais, representada pelo rio que corre atrás das pilastras, mas que por inexperiência ou inconsciência, quando não vemos e, consequentemente, não usamos esse recurso,
vital para nutrirmos nossas almas, deixamos de aprender a lição da água. Qual é a lição da água? Seguirmos sempre em frente, não parar nunca. E quando encontrarmos algum obstáculo, simplesmente contornamos, mas sempre levando a vida por onde passamos. Em que momento, por que essa carta traz, por que eu escrevi aqui para vocês, que traz que às vezes a gente não reconhece o nosso recurso? Poxa, Alessandro, na carta do mago a gente já usava o recurso que estava na nossa mesa, mas aqui a cortina, essa cortina que aparece as romãs, que está atrás dela, obstrui a visão. Você, para ver o rio, você tem que parar, olhar fixamente entre a cortina e a pilastra, você vai ver que tem uma margem bem larga de rio e do outro lado tem uma margem verde com um gramado e uma vegetação um pouco mais elevada. É por isso que leva a vida por onde passa, porque essa água levou vida para o outro lado da margem. E muitas das vezes nós estamos tão distraídos que a oportunidade passa um pouquinho disfarçada e a gente não percebe, porque essa cortina obstrui mais de 90% da visão. Se você pegar as duas pilastras, representando o consciente e o inconsciente, mais a cortina, você quase não vê o rio. E o céu está azul na mesma cor, então ele dá uma disfarçada, também te dá uma iludida. Lembrando que a sacerdotisa também é uma filha da grande mãe e ela tem os elementos da lua. Ela tem aqui a lua no pé, os ciclos da lua representados no pé e na cabeça. Então a lua também dá essa ilusão. E ela também tem ali né, o seu charme de passar a lábia e te levar também na lábia. Tá bom? As cores e a forma da túnica da sacerdotisa lembram o movimento das águas, a espuma das ondas do mar ou uma nascente, como se a água estivesse derramando no chão aos seus pés. Se vocês observarem essa foto, é como se estivesse saindo da cintura dela água, brotando água. A água desce pelas suas coxas e se esparrama, né? se espalha no chão como se fosse uma água. É bem legal essa carta, depois que você separar e dar uma olhada com mais amor e carinho aqui nessa energia dela. É muito legal a carta da sacerdotisa. Vamos na carta da Imperatriz. Nessa estação fica mais clara a presença potencial e energética do rio que vemos na sacerdotisa. Tá bom? O rio, se vocês perceberem, ele está na direção do joelho dela esquerdo. Ele serpenteia a floresta. Ninguém, assim, a gente só consegue ver um braço, um pedaço do rio. Não dá para dizer se esse rio, porque o rio da sacerdotisa era bem largo. Aqui pode ser apenas um bracinho dele, apenas o rio pode estar passando mais caudaloso atrás ou à frente ou do lado, tá bom? Mas ele vai levando vida. Esse rio que passa na sacerdotisa é o resultado do degelo das geleiras vista na carta do bobo. Então, a água da geleira se derreteu e vem trazendo vida. O inconsciente que, ao transpor as dificuldades da vida, cria belas paisagens, por onde passa, esculpindo e criando lagos, lagoas, cachoeiras, alimentando a todos que busquem esse recurso essencial. Por ser água doce, esse potencial é puro amor e acolhimento. A carta da Imperatriz ela vai representar esse aspecto do amor. É símbolo do Vênus, é o amor, é o acolhimento, é a maternidade. Nessa imagem, temos a representação das águas doces, indispensáveis à manutenção da vida, mas poderia ser representada pelas águas salgadas, o mar, o líquido amniótico, geração da vida, tá bom? Fica mais bem representado pela água doce. Não quer dizer que não possa, num tarô que representasse o mar, estaria errado. Não estaria, porque todos nós só nascemos porque dentro do útero, né, de nossa mãe, nós estávamos imersos no líquido amniótico, que é salgado. Então, a água salgada também representa a vida. O imperador. No imperador, observamos que o rio da vida corre ao longe, refletindo uma posição junto a seus pés. Eu vou fazer uma outra observação aqui, que eu não anotei, até porque não deu espaço, mas eu vou falar aqui. Na carta da Imperatriz, você vê que o rio não esculpiu, ele não modificou a paisagem.
ele passa sem fazer grandes estragos, sem fazer grandes erosões. Como a carta do imperador ela representa a ação da vontade manifestada na vida da matéria, porque ele é o número 4, e o imperador é o grande veículo, o grande mola que nos traz a geração da tecnologia e dos meios. Vocês percebem que o rio, igual lá no Grand Canyon, em qualquer canyon, ele escavou, o rio foi passando e ele modificou a paisagem. Não foi a ação do homem, mas é muito bacana essa representação do Hyde, porque ele mostra realmente vários aspectos sobre o mesmo aspecto sobre várias outras simbologias do desenho. Ele foi muito perfeito em muitas das coisas que ele colocou nas cartas, tá bom? Corre nos seus pés. Essa imagem está bem representada nos pés e isso tem um valor grande na nossa análise. Nessa simbologia, vemos a energia geradora do progresso, pela força das águas, porque as águas foi o primeiro meio gerador de energia através das rodas d'água, que moíam, gente, o trigo, que fazia que possibilitou vários processos industriais ainda artesanais, foi propício pela roda d'água e ela só era gerada pela água, que fez o homem caminhar e progredir tecnologicamente e socialmente, representado pela simbologia do caminho identificado com os pés. Porque na linguagem corporal, gente, as pernas, e aí eu não falando de perna como um todo, perna, joelho, coxas, pés, elas vão falar sobre caminho, caminho vai falar sobre aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu vou, para onde eu vou, que direção estou seguindo. Cada pedaço, cada parte das pernas vai ter uma leitura específica, seja a parte de dentro, a parte de fora, em cima, embaixo. Essa não é a questão. A questão, de um modo geral, ela vai falar sobre caminho. E a água, nessa carta, ela vincou o seu caminho, ela marcou o seu caminho, ela registrou o seu caminho na rocha, tanto é que ela fez um vale, e ela traz a energia da água, a sua indelével, seu indelével registro na humanidade como uma grande fonte de progresso nosso. Lembre-se que a força da vontade do imperador transforma desertos áridos em regiões frutíferas, pela inclusão da água no local. Nós falamos disso no primeiro vídeo sobre Israel, que fez isso, e aqui no Nordeste brasileiro também. Mesmo tendo ao seu lado uma paisagem árida e estéril, vemos que a vida acha seu curso e o plano emocional fecunda os caminhos do grande protetor da vida. Onde caminha o progresso, caminha a emoção. Lembrando que emoção aqui não está sendo classificado a qualidade da emoção. Nós já falamos disso. Emoção pode ser qualquer uma. O amor é uma emoção, a ira é uma emoção, a raiva é uma emoção, o perdão é uma emoção, a inveja é uma emoção, e isso vai. Tá certo? E onde tem essa linha do progresso, vai ter o caminho das emoções. Tá? Depois vocês refletem um pouco mais sobre isso. Chegamos no arcano 5, né? O Hierofante. Não é comum vermos nessa estação a presença da água. E isso me remete à ideia de estar o grande professor com as emoções aprisionadas, retidas, onde a disciplina da forma, das ideias e dos ideais mais elevados, ou altruísta, ou afastam da sua verdadeira forma de sentir. Aqui eu peguei só o aspecto positivo, tá bom? É só vocês pensarem no que seria o aspecto desafio dessa energia e vocês vão chegar à conclusão do que seria uma água estacionada, né? A água estacionada vai ser uma água que vai dar bicho, que vai dar insetos, que vai dar doenças, tá bom? Quando nos colocamos na posição de guias ou exemplos a serem seguidos por outros, temos a tendência de nos cobrarmos uma posição de assertividade. Toda vez que a gente se coloca, gente, isso vale para o professor, porque a carta do Hierofante é a carta do professor. Então, eu estou conversando com vocês, então eu tenho uma exigência comigo muito grande do que eu vou falar, da forma que eu vou falar, se vocês vão entender, se está escrito direito, se está legível, se o fundo está bonito, se a imagem da carta está bacana. Olha que coisa, né, de autocobrança.
E isso não deixa a naturalidade, o lado artístico que estaria representado pela carta. Qual é a carta que dá o lado artístico? Na minha visão, eu estaria representando muito bem o lado artístico pelo arcano 1, que é o mago, porque ele acaba sendo ele trabalha com essa venda da imagem, e a carta do sol pela sua liberdade e por ligar, tipo, desligar a preocupação com a opinião dos outros e você vai ser aquilo que você quiser ser, porque o sol é o sol e quem não quiser, que vá para outro sistema solar, tá bom? Na maioria das vezes, inalcançável essa assertividade. E acabamos projetando nossa sombra pessoal em outras pessoas, de nossa convivência. Tá? Neste caso, representado pelos dois noviços. Tá bom? Então, eu vou ler isso aqui de novo, porque eu acabei dando outro exemplo e pode ter perdido um pouco o cerne aqui da questão. Quando nos colocamos na posição de guias ou exemplos a serem seguidos por outros, temos a tendência de nos cobrarmos uma posição de assertividade. Na maioria das vezes, inalcançável essa assertividade. E acabamos projetando nossa sombra pessoal em outras pessoas de nossa convivência. Neste caso, representados pelos dois noviços. Tá certo? Isso é muito, gente. Nós vamos reclamar do governo, vamos reclamar da economia, vamos reclamar do cônjuge, vamos reclamar dos pais, vamos projetar aquilo, nós vamos atrair pessoas. Se a gente não gosta de pessoa mimizenta, vai atrair pessoa mimizenta. Se a gente não gosta de pessoa grosseira, vai atrair pessoa grosseira. Se a gente não gosta de pessoa oportunista, vai atrair alguém oportunista. Se a gente não gosta de pessoas dependentes, vai atrair alguma pessoa dependente. Por quê? Essas características que eu falei para vocês, quando a gente não gosta e afasta e refrata essa energia no outro, é porque essa energia está muito dentro da gente e a gente não conseguiu perceber o nosso comportamento daquele sentimento que a gente renega. E aí a vida, para mostrar, como um grande espelho, ela traz para nós a convivência com essas pessoas para que a gente possa aprender a ser mais tolerante e bonzinho conosco mesmo. Conosco, tá? Não é com os outros. Na carta dos enamorados, tá bom? Vamos lá. Nessa estação, podemos ver a água em várias formas, como nuvens, rios ou lagos, em diversos decks do tarô. Tá? Nesse aqui, a gente está vendo a nuvem. Nesse da foto, a montanha ela não está com nuvem, não está com gelo, mas vários outros decks de vários outros artistas, ele mostra rio, mostra lago, mostra uma pocinha d'água, vai mostrar ali o gelo, ele vai fazer alguma referência. Nos trazendo a ideia de movimento e mudança, porque a água é aquele esquema que eu falei para vocês do ciclo. Como a água ela pode assumir os três estados, e os três estados mudam, é exatamente a energia da carta que fala sobre mudança e escolhas. Afinal, por que nos prendemos a uma única forma de manifestação se podemos alternar em diversas maneiras de nos expressar na vida, tá bom? Então, nós temos aqui escolhas, né? Agora, eu não quero isso, quero outra coisa. Ótimo, podemos escolher outras coisas, sim. O carro. Olha como a largura do rio ela já tem uma variação, né? Se vocês olharem a imagem da esquerda da roda, onde está a esfinge preta, o rio é mais largo do que o que está na direita, a esfinge branca. Tá bom? Vamos lá. No tarô do Rider-Waite, vemos claramente o rio da vida e de nossas emoções passando à frente da cidade, que pode ser essa cidade pode ser as nossas construções mentais ou emocionais. Mas para seguir sua jornada, o condutor do carro, quem é o condutor do carro? Eu, né? O meu eu superior é o condutor do carro. Precisa abandonar as experiências já vividas e seguir seu caminho em direção ao novo, ao inesperado. Sempre traremos conosco as experiências vividas, mas precisamos ter força para seguirmos em frente, independentemente do resultado das nossas ações, pois é preciso se renovar a cada dia.
A Carta da Justiça. Assim como o Hierofante, também não é comum vermos a presença do curso d'água na Carta da Justiça. Essa característica traz uma avaliação de ordem mais mental. E como a carta está com os olhos abertos, não necessariamente é imparcial a análise feita pela Justiça. A falta da empatia pode nos levar, quando estamos sob a influência desse arcano, a sofrermos o mesmo peso que julgarmos o comportamento dos outros. Percebam que a espada que exerce o poder da justiça é de dois gumes. E quando ferimos outrem, abrimos a nossa guarda para sofrermos a mesma ação através da lei do retorno. Tá bom? Aqui é bem taxativo, né? É frio, é mental, é transformação. A emoção aqui está representada mais pela cor vermelha, né? Pela cor vermelha, não no sentido das paixões, mas no sentido da ação, porque o vermelho representa o sangue. Também era uma cor que representava uma distinção, né? Uma distinção entre outras pessoas, uma capacidade maior de distinção, tá bom? O eremita. Enfim, chegamos às geleiras que vimos no início da nossa jornada na carta do bobo. Mas nesse ponto, podemos estar tão autocentrados em nós mesmos, percebe que o eremita olha para o seu próprio umbigo, isolado dos problemas e questões dos outros, que mesmo cercados de água, podemos estar frios e insensíveis. Percebe que a água onde ele está pisando está congelada, dura. Insensíveis ao que ocorre ao nosso redor. Até que ponto nossas verdades e pontos de vista são os únicos a serem considerados. Porque nessa energia do eremita, nós podemos nos prender na nossa própria mente. Eu acredito nessa convicção e só isso que serve. Sempre vai existir um posicionamento melhor ou mais adequado e precisamos saber usar essa energia potencial, plano emocional, a nosso favor de forma consistente e consciente. Lembre-se que a nascente dos principais e maiores rios do planeta Terra tem sua origem em geleiras, tá? O Rio Amazonas, ele tem a sua nascente, se não me falha a memória, é na Cordilheira dos Andes. Isso já tinha dado na televisão. A nascente do Rio Nilo ocorre a muitos quilômetros de distância, também numa geleira. Os rios, o Rio Amarelo da China também, os rios da Europa, a maioria, se não todos, tem sua base na nascente, em alguma, no degelo. Ele começa, não que ele não venha tudo dali, mas ele começa, a sua primeira contribuição de água vem de alguma geleira, tá bom? A roda. No tarô de Marcélia, vemos a imagem da roda da fortuna apoiada sobre algo que parece uma jangada. Isso reforça a ideia que as mudanças da vida estão sobre a direção de uma força maior que conduz a jangada, a vida. E a vida é mudança, e sem mudança não há crescimento ou progresso, e tudo isso está embasado no nosso plano emocional. Em resumo, se o nosso plano emocional está equilibrado e direcionado ao nosso bem maior, teremos mais estabilidade e assertividade em nossas vidas, mesmo com toda mudança necessária ao nosso progresso. No tarô do Rider-Waite, que está aqui do lado da roda, vemos essa representação pelas nuvens que são conduzidas pelo vento, tá bom? Eu gosto da representação da jangada, porque a jangada ela tem ela mostra esse fluxo, né? Mas a roda aqui também nós temos a roda dos ventos, né? O catavento. Hoje nós estamos gerando muita energia, é dita como a energia do futuro, é energia eólica, né? No Nordeste estão desenvolvendo muito, é uma energia limpa e até onde eu sei ela não causa impacto ambiental. A energia solar ainda causa um tipo de impacto, porque ele tem uma refração e mata alguns aves, mas a eólica não tem. Então, ela também traz esse aspecto da mudança, do direcionamento, da mudança de curso, da mudança de rumo. O vento sopra para um lado, depois sopra para o outro, tá bom?
A carta da força. Tá? Na maioria dos tarôs, não vemos o elemento água em seu estado natural. Na maioria dos tarôs, a gente não vê a carta da força em seu estado natural, e sim manifestado pela exuberância da vida, do verde, da paisagem, dos animais, trazendo a ideia da comunhão da vontade, plano mental, fecundando o desejo, plano emocional, manifestando-se na matéria, plano físico. Quando em equilíbrio e sob o domínio verdadeiro de nossas emoções, conseguimos nos unir à nossa sombra, representada pelo leão. E com isso temos um caminho aberto das realizações pessoais na vida. Mas quando em desequilíbrio, somos consumidos por essa mesma fera que existe em nós e com o mesmo potencial arrasamos com nossas vidas. Eu não sei se vocês conseguem perceber do lado esquerdo, agora com a imagem ampliada, vocês conseguem ver uma montanha que parece um pico. Esse pico, quem está com um tarô na mão do Rider-Waite, se você olhar esse pico ele tem a mesma forma e é muito parecido com o pico que está nas costas da carta dos enamorados, tá bom? Então, porque a carta da força também vai falar sobre tesão da vida, sobre o sexo, sobre o namorar mesmo, sobre o sentir o cheiro, uma representação um pouco mais grosseira, mas ela fala muito bem sobre a carta da força, o cio do animal. Porque quando o animal, né, do reino, quando ele está solto, vive na natureza, e ele entra em si, ele se entrega, né? E ela vai falar sobre dessa paixão da gente se entregar a algo que a gente queira em demasia. E isso não tem como falar sobre esse direcionamento da energia da força sem ter uma energia do direcionamento do falo. E a gente tem esse falo aqui na esquerda, tá bom? A carta do pendurado. Não raro temos a presença de água na carta do pendurado. Podemos ser um rio, um lago ou o próprio mar. Gente, a carta do Raid não aparece o água, mas é unânime. Tem um tarô que é o tarô ancestral, ele mostra esqueci o nome da pessoa, que está amarrado numa caverna que está dentro da água. É aquele moço da mitologia que perde o fígado todo dia o bicho, as aves comem e o fígado é reposto à noite. Eu esqueci o nome dele. São vários. Tem um tarô lindo, que agora também não me recordo, que é uma pessoa mergulhando. Tem o Ancestral Pati, ele mostra um feto dentro da barriga da mãe. Então, a presença da água, do líquido, na carta do pendurado é a grande maioria dos decks. Estamos no campo das emoções, que muitas vezes estão aprisionadas no peito. E olha que legal, a camisa do cara é azul. Essas emoções estão aprisionadas no peito dele, né? Então, está no peito, você vê que está no abdômen, você vê que está no estômago, está no plexo solar, você vê que está no segundo chakra, você vê que está inclusive no primeiro chakra. Você vê que ainda tem um cordão amarrando, limitando essas emoções dele, um cordão azul mais escuro, trançado, com grosso. Quer dizer, ele está retido, as emoções num aspecto... podemos dizer que esse aspecto seja até de auto sacrifício, né? A pessoa está se procurando se modificar, procurando ter uma nova visão de mundo, mas enquanto ele faz esse processo de ter uma nova visão de mundo, essa emoção está dentro dele, tá bom? Vamos lá. Estamos no campo das emoções que muitas vezes estão aprisionadas no peito, contidas por uma mente analítica. A cabeça dele é dourada, cartesiana e crítica. Então, é uma mente muito forte, uma mente muito controladora. Nós vemos isso, gente. Nós vemos muitas em atendimentos terapêuticos, muitas pessoas que estão vivendo a energia da carta do pendurado são pessoas extremamente controladoras. E a pessoa controladora, ela vai controlar suas emoções, o que pensa, o que sente, como fala, até que haja o colapso. E essa ruína, a gente já falou sobre isso, a gente vê lá na carta da torre. Mas, como tudo em nossa jornada, a vida sempre encontra um jeito de seguir com o plano.
Aí que tá chegando alguém aqui. Seguir com um plano reencarnatório. Não raro, muitos de nós, ao chegarmos à metade da vida, em torno de 38 a 42 anos, somos assolados por um sentimento de não estarmos no caminho certo. Nos questionamos quanto às escolhas que fizemos até aquele ponto, e decidimos mudar radicalmente a forma como vivemos. Esse é o momento em que libertamos o corpo emocional e descemos da cruz do auto-sacrifício para o renascimento do eu superior, uníssono com a nossa vontade, uníssona com a vontade do divino, tá bom? Porque esse cara, ele faz esse sacrifício por vontade e por desejo de um bem maior para ele, né? Um bem maior para ele. Chegamos à carta da morte. É uma carta bem bacana, né? Vamos lá. Nessa estação, vemos o barco de Caronte navegando tranquilamente pelo rio Estige, levando todos os nossos processos diários não vividos que precisam ser depositados no Hades do nosso inconsciente. Se vocês perceberem, tem um barquinho bem na posição, bem debaixo da barriga do cavalo, do arcano. Você vê lá o barquinho tranquilo, e eu associei essa à mitologia grega e romana. O que seria de nós se todos os nossos planejamentos, desejos, quereres, pensamentos, vontades, conscientes e inconscientes, que não foram atendidos, ficassem vibrando em nossos corpos? Nossos corpos espiritual, mental, emocional e físico. O que seria de nós? Certamente morreríamos. Literalmente morreríamos em muito pouco tempo, devido ao esgotamento energético que sofreríamos. E recebemos a bênção diariamente de passarmos pelos pequenos processos da morte e renascimento, representado pelo esquecimento do sono ou pela renovação celular, que nos oferece a oportunidade de transformação. E por isso que a ação do arcano à morte é tão importante em nossas vidas. E agora eu pergunto a vocês: o que vocês vão pedir para o Caronte levar de suas vidas em seu barquinho? E isso é um processo, né? Quais são as dificuldades, medos, ansiedades, desemprego, falta do amor, né? Falta do companheiro, isolamento, vícios. O que a gente deseja que Caronte possa levar embora, que possa morrer em nossa vida para ter um renascimento? Fica aí para vocês pensarem. A temperança. Vemos a presença da água em diversos lugares, no lago, nas taças, na vegetação. E o anjo, que poderia ser o nosso self, segundo Jung, buscando o equilíbrio de todas as experiências vividas até esse momento. Vemos que o self, que é o nosso arcano, né? Ao equilibrar os diversos arquétipos da personalidade, está buscando o equilíbrio do ser. Faz contato com o inconsciente coletivo, representado pela água do rio. No que ele toca o pé, né, na água do rio, ele acessa a fonte, e ele acessa até a água do mar, ele acessa tudo. É como se tivesse ligado o Wi-Fi e acessado a nuvem, tá bom? Recebendo e doando nossas experiências à humanidade e ao todo. Ao mesmo tempo, se ancora no plano físico da nossa vida, das experiências e dos aprendizados. Ele precisa manter o equilíbrio. Então, no que ele acessa essa nuvem, não é que ele acessa, vou dar um exemplo aqui agora da tecnologia, não sei se vocês fazem isso, né? Vocês vão acessando e vão abrindo página, página. Chega uma hora que o celular, o computador, ele fica lento, porque você abriu muitas páginas. O processador está distribuído em várias atividades, então ele faz tudo lento. Nesse ancoramento da temperança, no que ela se ancora no plano físico, ela faz com que a gente entre em contato, mas não é um entrar em contato como é um entrar em contato que nós vamos ver na Lua. Porque ele entra em contato, ele acessa o que ele precisa, ele faz a alquimia. Lembrem-se, a temperança é a carta do alquimista. Né? Ele faz essa alquimia, ele faz a troca das informações
representa todos os líquidos do nosso corpo, essa carta, e pronto. E ela faz o ancoramento e segue. Ela não deixa as emoções alheias afetá-la. Ela está ancorada pelo plano físico. Todas as vezes que vocês vão plantar alguma coisa, a terra seca, árida, que está nas primeiras cartas, percebe que as primeiras cartas está seca e árido. Nós vamos ver a carta do bobo, até a carta do imperador, paisagens secas, né? Neles, né? E as outras não. Você vê aqui que tem tipo umas espadas de São Jorge aqui atrás do arcano, porque a terra já está úmida, então ela já consegue florescer, já consegue fazer com que haja a manutenção e a prosperidade da vida, tá bom? Vamos lá. O diabo. O diabo. Como nós vamos falar do diabo no aspecto emocional? Mais emocional que o diabo, né? Nessa estação, não vemos a presença da água, mas sim a presença do fogo, do desejo, da extrapolação, dos limites individuais e coletivos, a paixão que consome e escraviza, que incendeia e, como tal, consome todo o fluxo saudável de manifestação d'água. Então, esse fogo, quando a pessoa está muito quente, né, plano emocional, né? Quando a pessoa está muito quente, está febril, ela bebe muita água, porque essa água vai evaporando do corpo dela, vai saindo por suor, vai saindo por evaporação, vai saindo de vários meios. E nesse ambiente, é um ambiente que a presença dessas emoções, que vai esquentando nossas relações, o nosso corpo, o desejo, é como se a gente estivesse dentro de uma caldeira, dentro de uma fornalha, a água já subiu, não conseguiu mais se manifestar de forma física, né, no plano líquido ou sólido. Aqui tudo é em excesso e somos sentenciados por nós mesmos e ficamos presos e vinculados a esses desejos, até nos libertarmos ou sermos socorridos pela misericórdia divina, lá no arcano 16, próximo do arcano. Quem gostaria de se aprofundar um pouco mais, eu aconselho a ouvir a primeira parte, que nós falamos muito sobre esse aspecto e foi trazido muito legal a representações simbólicas do chifre tá na cor azul e as asas de morcego tá na cor azul. Não vou repetir, mas dá uma passada lá e acompanha o vídeo. No Arcana Torre, aqui eu vou fazer uma referência para vocês, tá bom? Essa carta do Hyde White, o desenho ele dá a impressão que a base aonde está implantado a torre, como se for a cor dela, como se fosse uma geleira, ele dá um quê disso, né? Nós temos a presença das nuvens no céu, tal, mas existem muitos. No tarô mitológico da Liz Green, ela mostra o Poseidon lançando um raio sobre o farol de Alexandria, ou uma torre lá, tá certo? Então ele mostra isso cercado de água. Vários outros tarôs mostram ou essa torre num rochedo onde tem água, ou cercada de água, ou quase como se essa torre fosse um farol, né? É bem comum ter em vários decks a presença de água nessa carta. Vemos a torre do ego cercado pelo mar de emoções, represadas, sendo destruída pela ação da providência divina, para um novo recomeço. Em muitos tarôs vemos o agito das águas demonstrando os conflitos e o desalinhamento de nossas emoções junto à nossa consciência, o que culmina com a destruição de nosso mundo externo. Como isso se dá? Através de doenças, separações, falências, acidentes, demissões, para a reconstrução de um mundo interno de valores mais assertivos. Tá bom? A estrela. Já alcançamos o equilíbrio, não é mais preciso misturar o nosso conteúdo consciente e inconsciente, como foi visto lá na temperança. Já podemos verter nossa experiência no mar da vida. Lembre-se que na temperança ela botava o pé e fazia o link. Aqui nós já contribuímos. É como se a gente estivesse postando vídeos
né, nas redes sociais para levar o nosso conhecimento a outras pessoas, né? Já conseguimos verter nossa experiência no mar da vida, contribuindo com a nutrição dos planos emocional, a água e físico, a terra. Ou percebem a linguagem corporal da estrela? Ela está de joelhos. Ela encosta o joelho esquerdo no solo, num sinal de obediência, de aceitação, de acolhimento, mostrando a importância desse elemento, né, da terra, da vida, do plano material. Podemos nos dispor dos mecanismos de defesa do ego e deixar que o self assuma o leme de nossas vidas. Aonde que isso está representado? Isso está representado porque ela está nua. Então não tem adorno, não tem roupa, não tem símbolo, não tem marca, não tem grife. Ela é igual a todo mundo, mas ela está num grau de elevação e nós temos um pássaro dourado, um segundo símbolo, nós temos esse pássaro dourado fazendo um voo em direção à estrela numa árvore que ela é amarela e verde, que está atrás da ânfora esquerda da mão esquerda da lua, ou da estrela. Lembre-se que o grande doador da vida no planeta Terra foi o espaço sideral. A vida através das chuvas, de meteoros. A vida. Quem é a vida? A água. Ela veio através das chuvas de meteoros que o nosso planeta recebeu no início de sua formação. Tá bom? O arcano, a lua. Tcharam, retornando do inconsciente individual ao coletivo. Isso é interessante. Eu não posso, eu não consigo, não é salutar, não é saudável eu acessar, eu me integrar, estar uno com o inconsciente coletivo se eu não tiver o meu inconsciente coeso. Se o meu inconsciente tiver ele fragmentado e eu entrar no inconsciente coletivo, é como se eu estivesse dando acesso a vírus. Então, eu não posso, eu tenho que estar com o meu consciente coeso, o meu inconsciente coeso, fortalecido para poder acessar um inconsciente coletivo. Por isso que a carta da Lua é o arcano 18. Eu faço isso lá na frente, eu não faço isso no início da minha tarefa, tá bom? Nesse ponto, encontramos a nossa história milenar com os devidos registros de nossos antepassados, desde que saímos das águas do mar e tomamos de assalto o plano físico. Isso é representado pelo caranguejo, ou pelo crustáceo que sai das águas. Voltamos a fazer parte do todo, mas mantemos a nossa individualidade. Nesse ponto, já temos água salgada, purificadora, transmutadora, pela presença do sal. As relações já são percebidas e sentidas sem as ilusões, o que foi guardado e retido também pelo sal precisa ser libertado. Saída do crustáceo das águas também tem essa representação. Por favor, quem está com o áudio ligado, por favor, eu vou pedir para desligar o áudio. O grito preso no peito precisa sair. O uivo do lobo inconsciente e do cão consciente. Então, aquilo que a gente... Por isso que tem algumas técnicas, né? Muito coaching usam isso, e também tem isso na Umbanda, a gente faz muito isso com o brado do caboclo. O brado, porque se você pegar as três, né, as 4 entidades de maior trabalho, que seria os Ereis, o Preto Velho, Exu e Caboclo, quem brada, quem grita, dá aquele que liberta. Esse grande magista, esse grande alquímico de nossas almas, que é o caboclo, ele, através das nossas cordas vocais, ele dá o seu brado e nos liberta de muitas coisas presas de nós. Podemos fazer isso também sem estar com brado, gente. Podemos ir num lugar, podemos estar dentro de casa sozinho, ir na mata, ir eu aconselho fazer isso na natureza, porque você não deixa nenhum miasma na sua casa. Então, vai
quando puder, né? Quando puder, vai na mata, vai num lugar da natureza, vai no mar, vai numa lagoa e dá um grita, 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 deixa aí e vamos seguir. Tá bom? As torres do medo e da limitação precisam ser vencidas e derrubadas para que possa haver o renascimento na carta do Sol. Então, essa carta da Lua é uma carta que traz muita coisa para que a gente possa viver. Numa das cartas que eu expliquei para vocês, dessa do Hyde White, não sei se é New Vision, se é Before ou After, ele mostra pássaros voando de uma janela da torre para outra janela da torre. E o pássaro tem a representação também de mensagem. Lembre-se que antigamente não existia e-mail e as mensagens eram passadas por pombo-correio, passadas por corvo, passadas por animais treinados para esse fim, tá bom? Animais aves, né? A carta do Sol. Mais uma vez, não vemos o elemento água, mas sim a presença marcante do plano mental. E quando em equilíbrio, o self brilha no horizonte, nos guiando para a harmonia do nosso ser e a convivência sinérgica com toda a humanidade. Sinergia é quando a união de dois é maior o resultado do que a soma das partes, né? É como se fosse assim, 2 mais 2, se fosse sinérgico, vai dar 5, né? Na energia sinérgica. Ele é maior do que a soma das partes. Neste momento, brilhamos com uma essência divina com o Sol individual, nosso plexo solar, somado ao logos planetário e galáctico em uníssono. Isso é em uma única voz, em um único som. E esse som, gente, é o som do eu sou. Quando nós estamos alinhados, quando nós fazemos, igual na oração do Pai Nosso, que às vezes a gente reza as coisas, a gente entra no automático, tá no Pai Nosso, é fazer a nossa vontade, a nossa vontade seja a vontade de Deus seja a nossa vontade. A nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, né? Esse que é o ponto da gente, quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, que foi o que Jesus fez, que ele falava, faça a sua vontade, não a minha, tudo vai dar certo, porque a vontade de Deus é soberana. O julgamento ou o ajustamento também foi muito bem trazido pela Aline na primeira parte do vídeo, lá a presença das montanhas com as suas respectivas geleiras, a presença da água e a presença da nuvem, tá bom? Então, também tem um complemento muito bacana no primeiro parte do vídeo. Voltem lá e dá uma ouvida, mas eu vou fazer as minhas colocações. Vemos água circular todas as imagens da carta. Podemos entender como a morte do velho homem, comportamentos, crenças e hábitos adoecidos. E o renascimento do novo ser divino sobre bases emocionais saudáveis através da energia do batismo. Eu não falo do batismo. O batismo, isso tomou uma outra chancela, isso tomou o batismo hoje ele está muito com a cara de um selo, tipo quase um selo do Inmetro. Tá válido para entrar no meu céu, né? Então vai ter o céu do católico, vai ter o céu do protestante, porque ele foi batizado naquela denominação, ele vai ser batizado na Umbanda, vai ter aquela denominação. Não é isso. Essa energia da renovação não é essa energia de segmentos. É do batismo no sentido do renascimento em vida de nós mesmos para um propósito. Porque esse é o conceito do batismo. É quando você mergulha e renasce, e você mergulha nas águas do rio, que foi trazido por João Batista, para que aquele velho homem e velha mulher que tinha um comportamento mau, nocivo, para consigo mesmo em primeiro momento, possa deixar que a água do rio leve na sua correnteza para o mar e que possa ressurgir uma alma nova. E se vocês olharem o desenho, é isso. É como se você estivesse imaginando essas pessoas que estão aqui tivessem sido mergulhadas, deixando aquele corpo
emocional putrefado ser conduzido pelo rio e nascer um novo corpo, um corpo de amor para consigo mesmo, porque se a gente não tem amor com a gente, não vai ter amor com mais ninguém. E aí é mais fácil, tá bom? Não é ser egoísta. Egoísmo é uma coisa, ter amor por nós mesmos é outra coisa. Com isso, conseguimos refazer nossa história de vida, respeitando nossa história ancestral, nossas escolhas, acertos e erros. Reconhecemos que somos parte de um todo muito maior que a soma das partes e que podemos nos integrar com um todo, que é Deus. Tá? Vamos lá. Chegamos agora na carta do mundo. Vemos nesse ponto o elemento água, plano emocional, fecundando o ar, plano mental. Ao finalizar esse ciclo de experiência, retornar ao ciclo da vida, que é o ciclo da água, para reiniciar a trajetória e o ciclo de aprendizado da humanidade, representada pelas fecundações da terra e das montanhas, pelas chuvas e pela neve, realimentando as geleiras vistas na primeira carta, o Bobo. Então, para quem se lembra lá das aulas de ciência do primário, que nos ensinou o ciclo da água, de uma forma bem sucinta, a água evapora, se transforma em vapor d'água, vai para a atmosfera, se condensa em água líquida, ali ela vai, em alguns momentos ela pode até se solidificar como gelo e por isso que cai os granizos, né? E ela se precipita, né? Ela chove, que a gente chama de chuva, e ela chove no mar, ela chove no rio, ela chove na montanha, ela chove nas geleiras. Então, ela chove quando ela se condensa ou ela se solidifica, cai em forma de neve. E nós temos esse ciclo da vida se renovando, se refazendo, e é por isso que é camada em cima de camada das geleiras, de milênios e milênios e milênios, e essa água vai se infiltrando dentro da terra, né? Da onde sai as nascentes, da onde saem as cachoeiras, vão fazendo os rios e tal. Então, com isso, gente, meus queridos amigos e amigas, nós falamos com vocês sobre uma abordagem, tá bom? Não é a única abordagem. Espero que vocês possam, um pouco mais de calma, observar o seu tarô de vocês, o tarô de vocês de uso. Olhe o quanto de informação foi trazido através só do estudo da água, só do estudo de como isso interage nas nossas vidas, tá bom? Tá aberto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta. Eu sabendo, eu respondo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, Alessandro, obrigada. Foi extremamente enriquecedor e só acrescentou. Obrigada. Eu também não quero fazer pergunta, não. Achei maravilhosa a explicação. Muito boa o encontro de hoje. Nossa, valeu muito. Obrigada. Faço das palavras das meninas as minhas, Alessandra. Foi ótimo a explicação. Então, meus queridos e amados, eu agradeço a presença. Se alguém ficou tímido e não quis falar, ao postar os vídeos, eu peço que vocês escrevam. Eu vou responder com todo amor e carinho, tá bom? Vocês pode se lembrar depois, se lembrar amanhã, ouvir de novo e surgiu uma dúvida, não tem problema. Só postar a pergunta nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo retorno. Espero que as águas doces, né, e as águas salgadas que vão trazer a nossa ancestralidade, vão trazer energia da luz, da frequência da luz violeta, possam estar nos lavando, nos limpando nos nossos processos ainda retidos, que possamos aproveitar essas oportunidades da quarentena que o Covid está trazendo para nós, para sermos pessoas melhores. E espero vocês no próximo encontro, na próxima semana.
Lembrando que amanhã, às 8 horas, temos o encontro de astrologia com a Cláudia. Cláudia, amanhã nós vamos falar sobre o quê? Lilith, a lua negra no mapa natal. Então, muito obrigado e fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.